No vídeo de hoje, nós vamos desconstruir uma mentira que sempre te contaram sobre a sua vida financeira. Desde muito pequeno, você foi ensinado, a única lição de educação financeira que você teve foi a de não gastar mais do que o que você ganha. Isso gerou em você uma série de comportamentos que destruíram a sua vida financeira sem que você sequer percebesse. Essa mensagem interna na sua mente fez com que você achasse que se você gastasse exatamente o que você ganha, estava tudo bem. Você muitas vezes chegou em caixas eletrônicos como esse e sacou todo o dinheiro que tinha para gastar ou pagou tudo em boletos e estava com a sensação de que, poxa, tá tudo bem, afinal eu não estou endividado. Ruim é ser endividado, visto que se eu não gastei mais do que eu ganho, tá tudo bem. O problema é que essa frase, não gaste mais do que o que você ganha, é uma meia-verdade. Você precisa, para ter sucesso financeiro, gastar menos do que você ganha e investir a diferença. Porque se você gasta tudo o que você ganha, a única coisa que você consegue é se tornar vulnerável. O que é isso, Thiago? Se eu ganho 5 mil reais, por exemplo, e os meus gastos são de 5 mil, o que acontece é que, a partir do momento que eu gasto isso tudo, qualquer coisa que acontece na minha vida faz com que eu me endivide. Às vezes você se planejou para gastar 5 mil, estava tudo certo, aí você saiu de casa e furou o pneu do carro, ou precisou comprar um remédio. Isso faz o quê? Com que você entre em dívidas. Ou você pega um dinheiro com alguém, ou passa no crédito e vai que mês que vem você paga, mas a verdade é que mês que vem também não vai dar certo. Por quê? Porque no mês que vem você vai ganhar os mesmos 5 mil e você já tinha comprometido aqueles 5 mil de despesas. E aquela despesa que você teria feito a mais vai se acumulando. É por isso que muitos dos brasileiros usam o 13º apenas para pagar dívidas. Por quê? Eles se organizam para, com essa informação que eles têm, não gastar mais do que eu ganho. Ganho 5 mil, me organizo para gastar até 5 mil. Mas eles esquecem que na vida sempre há imprevistos. Eu gosto de falar que a vida é dinâmica e que você precisa se planejar para esses imprevistos para que você não entre em dívida. A maioria das pessoas faz o seguinte: está no sobra zero, gastando tudo que ganha e em determinados momentos acaba se endividando. Então nós só temos 3 categorias de pessoas. Ou você está endividado, ou você está no sobra zero, ou você está como um investidor. O endividado é quem gasta mais do que ganha. O sobra zero é quem gasta tudo que ganha. E o investidor é quem gasta menos do que ganha. A maioria das pessoas vive em ciclos, passando por essas categorias. Quem está aqui no sobra zero, muitas vezes, por falta de planejamento financeiro, por falta de organização financeira, por essa falsa verdade que te contaram, de que basta não gastar mais do que você ganha, acaba tornando-se um endividado. Em determinado momento da vida, seja porque precisa trocar o pneu de um carro, comprar um remédio, se endivida. Depois pega o 13º, usa para pagar as dívidas, mas volta a fazer o mesmo erro, gastar tudo que ganha, volta a ser um sobra zero, até que acontece algum outro imprevisto, e assim a pessoa começa a se endividar novamente. A maioria das pessoas fica nesse ciclo o tempo inteiro, entre sobra zero e endividado, se enrolando financeiramente na administração das contas pessoais. Chega um momento que as pessoas percebem que é preciso mudar. E aí elas cometem um segundo erro. O erro de apenas juntar dinheiro para realizar coisas específicas. Elas juntam dinheiro para uma viagem, por exemplo, ou juntam dinheiro para trocar de carro ou alguma coisa desse sentido. Então elas deixam de ser sobra zero e começam a se comportar como investidoras. Começam a juntar um pouco todo mês. Só que quando chega no valor que ela precisa, seja para viagem, seja para trocar de carro, ou seja para qualquer outro objetivo, ela volta a errar. O que ela faz? Ela pega todo aquele dinheiro que juntou e usa naquela viagem, ou naquela troca de carro, ou em qualquer outro objetivo. Isso faz o quê? Que a pessoa deixe de ser investidora e volte a ser um sobra zero. E a vida não respeita. Não é porque você gastou o dinheiro que você tinha acumulado agora que nada vai acontecer. Às vezes você estava sendo um investidor, tornou-se um sobra zero e naquele momento acontece alguma coisa, uma troca do pneu do carro, um remédio novamente, que faz com que você se endivide. Então a maioria das pessoas fica transitando ao longo da vida por essas categorias. Ela começa a vida como um sobra zero. Afinal, a informação que ela tem é: não gaste mais do que o que você ganha. Ela vive assim até que acontece alguma coisa que faz com que ela se endivide, por falta de planejamento financeiro. Ela, endividada, se incomoda, usa um 13º ou uma receita a mais para voltar a ser sobra zero. Só que ela volta e continua com o mesmo comportamento errado, sem juntar nenhum recurso.
Quando ela entende que ela precisa juntar, ela também entende isso errado. Ela junta dinheiro só para algum objetivo específico, seja pagar uma conta, seja comprar alguma coisa. E aí, quando ela junta algum dinheiro, ela também vai lá e gasta tudo que juntou, voltando para o sobra zero e se tornando vulnerável de novo, correndo o risco de se endividar novamente. Então, desconstruindo essa mentira que te contaram, de que para ter sucesso financeiro, basta não gastar mais do que o que você ganha, você vai ter muito mais resultados financeiros. Muita gente fala para mim, quando olha essas três categorias, entre endividado, sobra zero e investidor, e acha que o sobra zero está melhor do que o endividado. Quando, na verdade, o que a gente vê pela nossa experiência aqui no Hospital das Finanças é que o endividado muitas vezes está em vantagem em relação ao sobra zero. Isso porque o sobra zero está no que a gente chama de zona de conforto. O sobra zero, além de não cuidar da sua vida financeira, acha que está bem. Por quê? Porque ele não está endividado. Ou seja, ele assiste os vídeos aqui do nosso canal, entende que pode melhorar a vida financeira dele, mas ele procrastina, ele deixa para depois. Por quê? Porque ele não está incomodado, ele está conseguindo fazer as coisas dele. O problema é que essa estabilidade na vida do sobra zero é muito vulnerável. Qualquer coisa que acontece faz com que ele se endivide. Então, normalmente, a sequência lógica seria que o endividado se tornasse um sobra zero e depois se tornasse um investidor. Mas o que a gente tem visto aqui na prática é que normalmente um sobra zero, antes de se tornar um investidor, ele se torna um endividado. Justamente porque ele não aprende com o erro dos outros. Ele não coloca em prática aquilo que a gente compartilha aqui no canal. Ele não muda a situação financeira dele até que ele se endivide. O endividado é muito mais ativo para colocar em prática tudo aquilo que a gente compartilha. Porque o endividado sente a dor da dívida. Ele sente o incômodo. Ele está a fim de mudar. Ele não está na zona de conforto. Então ele vai lá, põe em prática e consegue os resultados. É por isso que nós temos transformado tantos devedores em investidores. O sobra zero, ainda mais aqui em Brasília, de onde a gente grava esse vídeo agora, tem uma questão muito perigosa que é a ideia de estabilidade. Aqui nós temos muitos servidores públicos e o servidor público acha que a sua vida está estável, porque ele está sempre com salário garantido, ganhando a mesma coisa. Mas isso é uma mera ilusão. Por quê? Porque acontece de um dia para o outro, acontece alguma coisa que faz com que os gastos aumentem muito. E se ele não tinha reservas financeiras, ele acaba se endividando. Além disso, no serviço público, normalmente não há grandes ganhos salariais. Enquanto isso, a inflação aumenta sempre. Um exemplo básico disso é a gasolina. Se você antes ganhava como servidor público 3, 4, 5 mil reais, você comprava com esse dinheiro não sei quantos litros de gasolina. A gasolina já foi um e pouco. Hoje, com a gasolina quase R$5, o seu dinheiro consegue comprar cada vez menos gasolina. Se o seu dinheiro, se o seu salário não vem crescendo na mesma proporção que vem crescendo o preço da gasolina, o que acontece é que você tem cada vez menos poder de compra. Então, normalmente, a pessoa começa a vida ganhando um salário que comprava muita coisa. Só que o preço das coisas vão aumentando e esse mesmo salário já não consegue comprar as mesmas coisas. Isso faz com que ela acabe saindo do sobra zero pro endividado. Então, eu quero dizer para você que normalmente, pela nossa experiência, o endividado tem até resultados melhores, porque ele tem um incômodo de colocar em prática. Então, se você está endividado, aproveite esse incômodo, essa energia e mude a sua situação financeira. Coloque em prática tudo que a gente conversa aqui nesses vídeos do nosso canal. E se você é um sobra zero, aproveite também. Não espere se tornar um endividado para começar a investir. Aproveite essa oportunidade, aprenda com tudo que tem aqui no canal e comece desde já a ser um investidor. E se você já investe, parabéns, mas entenda que desenvolvendo a sua inteligência financeira você vai melhorar a rentabilidade dos seus investimentos e não vai correr o risco de falhar na estratégia e de repente gastar ou perder parte daquela sua reserva financeira e voltar a ser um sobra zero. Nessas três categorias é onde todos nós nos encaixamos. E o objetivo do Hospital das Finanças é sempre fazer com que você se torne e se mantenha como um investidor para o resto da sua vida. Porque assim, o seu patrimônio vai crescer a cada ano e junto com ele, a sua qualidade de vida. Você vai entender que quando você aplica bem o seu dinheiro, quando você gerencia bem os seus recursos, você consegue ter muito mais qualidade de vida do que se você simplesmente ganhasse mais. Você já sabe que ganhar mais não funciona. Você já viu alguém que às vezes estava endividado quando ganhava, sei lá, R$1.000 por mês. Passou a ganhar R$2.000 por mês, durou um pouco, depois fez o quê? Se endividou. Ganhava 2, passou a ganhar 5 mil, também se endivida. Não importa o quanto você ganha. Se você não sabe gerenciar aquilo, o endividamento é um caminho certo e correto.
É o caminho que vai acontecer na vida dessa pessoa. Então eu quero que você venha com a gente no Hospital das Finanças para levar a sua vida financeira a um outro nível, para sair de endividado ou de sobra zero e se tornar e se manter um investidor. Então, o que a gente precisa fazer e o que a gente faz aqui no Hospital das Finanças é quebrar esse ciclo que as pessoas ficam caminhando entre sobra zero, endividado, sobra zero, investidor, sobra zero. A gente precisa quebrar esse círculo, a gente precisa criar uma estratégia para que você, a partir do momento que começou a juntar um dinheiro, passe a juntar sempre e nunca gaste tudo do que juntou, porque assim você sempre terá recursos para alcançar os seus sonhos e alcançar as suas metas e fazer os seus objetivos. Não importa a situação que você está hoje, nós com os nossos programas podemos te conduzir a ser um investidor.